Para comemorar a primeira década do atual Código Civil brasileiro, acontece hoje e amanhã em Cuiabá o ciclo de palestras 10 anos de vigência do Código Civil e tendências do direito privado. O evento vai reunir juristas, mestres e doutores. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o diretor da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso e vice-presidente da Comissão de Direito e Processo Civil da OAB do Estado, o Helder Queiroz dos Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Satisfação estar aqui com vocês nesse manhã. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que o Código Civil, até para quem não é da área do direito, da área jurídica, entender qual que é a importância do direito civil na sociedade. Antônio Carlos, o Código Civil ele regulamenta todas as relações entre pessoas, desde das relações contratuais mais complexas até casamentos, sucessões, aí a propriedade e posse das pessoas, dos bens. E qual que é a diferença entre o Código Civil, que está completando 10 anos, e o Código de Processo Civil? Enquanto o Código Civil ele regulamenta essas relações entre pessoas, já o Código de Processo Civil ele regulamenta o rito, a forma de tramitação dos processos judiciais aí para fazer valer os direitos dos cidadãos. Aliás, o Código de Processo Civil está para ser atualizado pelos deputados federais e senadores em Brasília. Exatamente, o nosso Código de Processo Civil foi aprovado, já um novo código no Senado, está em fase final de tramitação aí na Câmara dos Deputados. Falando então especificamente do Código Civil, que está completando aí 10 anos, ele é do ano de 2002. Isso. Mas entrou em vigor em 2003, foi isso? Exato, foi um código de 2002 que teve um ano de vacatio legis e entrou em vigor em 2003 e aí a comemoração dos nossos 10 anos de vigência do Código Civil. No que foi, ele contribuiu para a atualização em relação ao antigo Código Civil brasileiro? O Código de 2000, o anterior Código Civil era de 1916. Então, e ele tinha muitas características formais, poucas preocupações sociais. Então, o Código de 2002, ele veio para tornar um pouco mais ético, um pouco mais social, buscar alguns valores mais como a boa-fé, como a propriedade ser exercida com a função social. Inclusive, por exemplo, o novo Código Civil, esse que está completando 10 anos, ele fala inclusive de proteção de vulneráveis. Quem são esses vulneráveis dentro dessa proposta de atualização aí? É interessante de analisar o direito civil, Antônio Carlos, é analisar a relação do Código Civil, por exemplo, com outras leis que protegem os vulneráveis, como o Código de Defesa do Consumidor, que é um código também que tem a proteção aos consumidores que são, em regra, hipossuficientes nas relações com o fornecedor de produtos ou serviços. Nós estamos aí num momento de, por exemplo, comércio eletrônico, compras, vendas via internet. O Código Civil, esse que está completando 10 anos, ele também abrange essas relações de comércio eletrônico? O Código Civil ele tem regulamentação das relações entre pessoas, contratos, obrigações de pagar, com contrato de compra e venda, por exemplo, feito pela internet, mas não tem especificamente sobre o comércio eletrônico, não. Mas o que acontece? A lei, a forma que está regulamentado, ela atinge, inclusive, o comércio eletrônico também. O senhor fez um estudo sobre esses últimos 10 anos de vigência aí do atual Código Civil. Inclusive, o resultado desse trabalho é um livro publicado com um outro estudioso. Que livro é esse? A gente lançou no final do ano passado, estamos fazendo um lançamento aqui em Cuiabá hoje, num livro chamado 10 anos do Código Civil. Então é um livro com vários artigos compostos com alguns coautores, inclusive, que estarão presentes no nosso evento. E aí que a homenagem é trazer temas, estudos sobre os 10 anos do Código Civil, temas atuais, contemporâneos aí para o direito. Este é apenas um dos livros que será lançado. Qual é o outro que será lançado também nesse evento que acontece hoje e amanhã aqui em Cuiabá? Também será lançado um livro sobre o acesso ao contrato, que trata do sentido e extensão da função social do contrato. E aí, de um autor italiano que estará com a gente também participando desse evento. Fala português, para quem não souber. Fala em português. Italiano. Exatamente. É um autor italiano que depois de feito doutorado na Itália, fez estudos no Brasil, está há uns 5 anos no Brasil e vem falar para a gente em língua portuguesa. Então vamos falar desse evento que acontece hoje e amanhã aqui em Cuiabá. O evento começa hoje à noite, no auditório da OAB. Exato. E quais são os temas principais que vocês elencaram para discutir, então, os 10 anos de vigência aí do Código Civil? A gente escolheu temas pontuais e com importância para a sociedade, para a advocacia. Então tem temas desde dessas relações, por exemplo, Código Civil e Código do Consumidor para proteger o vulnerável, o consumidor, também tratar de propriedade,
de proteção ao nome empresarial, o nome da empresa e a relação disso com a marca. Também função social do contrato, entre outros temas. Diferença entre dano moral e dano material, né? E esse vai ser um tema interessante que vai ser abordado. Porque não só o dano material e o dano moral, Antônio Carlos, hoje tem outros danos que podem ser protegidos e indenizados. Então temos, por exemplo, danos por abandono afetivo, danos por perda de chance. Então hoje esses novos temas que são contemporâneos, como que isso é tratado pelo direito? Só para esclarecer um pouquinho esse assunto que o senhor tocou aí, quer dizer, quando o senhor fala dano por abandono afetivo, seria não só de pai e mãe em relação a filhos, a menores, sobrinhos, afilhados, exato, como também ao contrário, de filhos adultos em relação aos pais idosos, é isso? Também, abandono afetivo é exatamente essas relações de afeto, que normalmente entre pais e filhos e pais, e aí como que a doutrina e a jurisprudência, como os tribunais têm visto isso no dia a dia. E tudo isso vai estar sendo discutido nesses 2 dias aqui em Cuiabá. Qual é o público-alvo que poderá participar desse evento que vocês da OAB, da Escola Superior da Advocacia, estão promovendo? Nosso público-alvo são todos os advogados, na verdade os operadores jurídicos, juízes, promotores, os acadêmicos das faculdades de Direito de Cuiabá, então estarão participando lá com a gente. Tem um telefone de contato para informações, ou site mesmo, para saber mais detalhes do evento? Sim, mais informações podem ser encontradas no site da OAB, oabmt.org.br, ou no telefone da própria OAB, 3613-0900. Obrigado pela presença ao vivo, bom dia. Eu que agradeço.